Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito da intercessão por outros em momentos de dificuldade. É comum nós passarmos por dificuldades e olharmos simplesmente para a nossa necessidade, né? Quando nós passamos por algumas dificuldades, às vezes olhamos simplesmente para aquilo que mais necessitamos, para a nossa realidade, quando estamos enfermos, quando estamos com problemas financeiros, quando estamos cativos de alguma coisa que acaba nos impedindo de fazer o que geralmente fazemos. Nós olhamos para nós e pouquíssimas vezes o ser humano olha para outro. Mas eu quero compartilhar com você aqui uma narrativa no qual nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele era alguém que conseguia olhar para outro mesmo em meio a dificuldades. Ele conseguia interceder por outro e conseguia ver a necessidade do outro mesmo em meio à necessidade individual. E a gente percebe também que Cristo, ele fez isso. Nosso amado Salvador, ele fez isso. Lá na cruz do Calvário, enquanto ele estava erguido numa cruz, ele estava sofrendo no corpo, sendo escarnecido pelos homens, ele intercedeu, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quando ele estava na cruz do Calvário também, antes de suspirar, ele olhou para João e disse: João, eis aí a tua mãe. Ele olhou para Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho. No último momento de dor, de dificuldade, ele pensava no outro. Ele conseguia interceder por outro, ele conseguia ver a necessidade do outro. Isso era algo que Cristo, ele nos ensinou. Nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele aprendeu isso com Cristo. Ele praticou isso com Cristo. Eu quero ler com você uma passagem que reflete muito bem isso. O apóstolo Paulo, em prisão, em cadeias, pensando no outro, intercedendo por outro, orando por outro. E no caso aqui é Filemon. Quero ler com você, queridos. Filemon tem somente um capítulo, né? Então eu quero ler com você o verso 4, que diz o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Somente isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Filemon, ele disse: eu dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Então o apóstolo Paulo, ele estava preso, ele estava cativo em Roma, provavelmente prestes a ser morto. E ele menciona aqui para Filemon que mesmo no estado dele de prisão, não era um estado fácil, mesmo no estado que ele vivia de limitações, ele agradecia a Deus, ele louvava o Senhor e apresentava sempre Filemon em oração a Deus. Ele lembrava sempre de Filemon em oração. E ele queria que Filemon soubesse disso. Ele queria que Filemon soubesse que o próprio apóstolo Paulo, ele estava intercedendo por ele. Mesmo naquela condição difícil, mesmo numa condição no qual ele precisava de intercessão, mesmo numa condição no qual ele precisava das orações dos santos, da igreja, de Filemon. Mas ele disse: Filemon, eu dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo: Filemon, eu oro por você e dou graças a Deus pela sua vida. Eu oro por você e louvo a Deus pela sua vida. E posteriormente a gente vai entender o porquê que ele vai dizer isso. Porque no verso 5, ele vai mencionar que ele tem ouvido falar a respeito da fé que Filemon, ele tem no Senhor. E como ele tem demonstrado essa fé amando os crentes, amando os servos de Cristo, amando uns aos outros, espalhando o amor. E como ele ficou feliz por isso. Queridos, é muito importante a gente, no momento de dificuldade, a gente interceder por outros, a gente olhar pela dor do outro. A gente, como eu mencionei no início, é comum
A gente, às vezes, no momento de dificuldade, olhar para as nossas dores e dificuldades e problemas e não agradecer a Deus pela vida do outro, interceder pela vida do outro. Ore, queridos, pela vida de outros, interceda pela vida de outros. Dê graças a Deus por você ter uma esposa, por você ter filhos. Dê graças a Deus por você ter um trabalho. Dê graças a Deus pela vida das pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Vamos ter esse coração grato, um coração que se alegra, um coração que intercede por outro, mesmo no momento difícil. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, eu oro, Senhor Deus, grato por essa oportunidade de poder refletir nessa passagem, nesse versículo, e poder ter, Senhor Deus, o nosso Senhor, amado Salvador e Paulo como exemplo, Senhor. Nos ajude a seguir os passos do nosso Cristo e a olhar também para aquilo que Paulo fez, como ele viveu, e aprender também com ele, Senhor. A interceder por outros no momento de dificuldade, Senhor Deus. Não olhar simplesmente para a gente, mas encontrar momentos de gratidão nas dificuldades, às vezes, que nós vivemos, e olhando para outro, para aquilo que o Senhor tem feito na vida de outros. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe.